Fala aí, galera. Eu sou o Thiago Moura E eu sou Djan Alves, e esse é o Pod Jovem, o o podcast da Juventude Bereia. Caraca, cada dia Fala. mais estamos nos superando. Precisa nem de A paz do ensaio. Senhor Jesus, galera, nossos ouvintes aí que estão aí com fone nesse momento. Se você está pelo alto-falante do seu celular, também seja muito bem-vindo. Se você estiver no trem, pode botar em volume alto aí. Não faz isso não, né? Acho que Meu Deus, é meu Deus. proibido, né? Proibido, Mas proibido. ouve aí no seu fone, compartilha aí com os amigos. Inclusive, já vou usar a deixa agora para falar das nossas redes sociais. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, siga o Pod Jovem. Na realidade, o Pod Jovem não tem uma rede social específica, não tem um Instagram, mas os Conectados Bereia tem um perfil lá no Instagram, então você pode seguir a gente lá, Conectados Bereia. Você vai acompanhar lá todos os eventos, tudo que a gente está fazendo aí ao longo do ano, todos os nossos cultos, tudo aquilo que a gente tem realizado na igreja, dentro da igreja, fora da igreja. Vocês vão acompanhar aí pelo nosso perfil e também siga a gente nas plataformas de streaming. Agora a gente está aí em todas as plataformas que vocês possam imaginar. A gente está pela Deezer, pelo Spotify, que foi a nossa plataforma mãe, nossa primeira plataforma. Estamos no Google Podcast, estamos no Amazon, estamos no YouTube, estamos no Apple Music, estamos em nem sei mais quantas são as redes, são várias Google redes, são Music, muitas é tudo. redes. Apple Music, são várias aí. Então, na sua rede de preferência, você está ouvindo a gente agora, você está em alguma dessas plataformas. Então, vai lá no nosso perfil, aí onde você está ouvindo a gente, clica no botão de seguir, porque você vai acompanhar todas as notificações, toda vez, todo dia que tiver um episódio novo, toda terça-feira, você vai receber uma notificação no seu celular e você vai conseguir acompanhar a gente e ouvir aí com exclusividade aí em primeira mão. Então vai ser bênção, então compartilha e inclusive manda para os amigos aí, salva o link aí, seleciona o link aí no grupo, salva, manda para os amigos, manda para mais 5, manda para mais 10 amigos, que eu tenho certeza que eles vão ser abençoados, vão ser impactados por tudo que tem acontecido. E o Aleluia. nosso desafio semanal, né, Thiago? Qual é o nosso desafio semanal? Então, galera, tá, o engajamento tá muito bom. As pessoas estão conseguindo assistir, mesmo não sendo daqui da congregação, mesmo sendo só do ciclo de Verdade. amizades, porque vocês estão compartilhando, vocês estão sempre ali jogando no status, mandando um link para algum amigo, compartilhando no stories. Então, gente, continuem nesse desafio, que é um desafio evangelístico para poder esse episódio alcançar mais pessoas, não pela visibilidade, e sim pela mensagem alcançar outros corações e várias pessoas. Então, continuem engajados, compartilhem. Tem todas as plataformas que você for escutar o episódio, vai ter lá um link para Isso aí. compartilhar. Então, não deixem de compartilhar, que tá muito bonito. E é isso, vamos para cima. É isso aí. Então, ó, já demos o recado logo de início, já falamos das redes, já falamos aí o nosso bordão. Você já deve ter visto aí no título do nosso episódio que nós temos um convidado. Esse convidado já veio, inclusive ele foi o estreante aqui do nosso Pod Jovem. Ele veio aqui no primeiro episódio junto com o Lucas Pierro, junto com o Bismarck, nosso líder. E estamos aqui com o Wilson Dias. A paz do Senhor, Wilson, tudo bom? Na paz do Senhor, Djan, paz do Senhor, Tiagão. Paz, paz. Fico muito feliz de estar aqui. A paz do Senhor também pra galera, que eu esqueci de dar paz do Senhor pra galera. Os ouvintes estão aí. Fico muito feliz de estar aqui de novo, né? Já tive no primeiro, mas sempre é bom voltar aqui e ter esse bate-papo aqui com a gente, nesse pod jovem maravilhoso. É isso aí. O nosso episódio de hoje está centralizado num tema. A gente veio aí ao longo de vários episódios falando sobre testemunhos, sobre a nossa vida pessoal, falando o quanto Deus transformou a nossa vida. A gente tem aí uma saga de episódios que tem aí testemunhos impactantes que a gente fica maravilhado na presença de Deus, mas hoje a gente não vai falar sobre a vida do Wilson exatamente. A gente vai falar sobre devocional. Aproveitando aí que a gente está num momento em que as tribos estão mandando devocional diariamente lá no grupo do WhatsApp. Então, no nosso grupo Conectados, a gente tem um grupo interno aí nosso. E as tribos estão mandando aí vários vídeos de devocional, trazendo uma palavra revigorante e avivada para o nosso dia a dia. Então, o Wilson também vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, qual é a vivência dele com devocional, qual é a experiência dele com devocional. Eu e o Thiago, a gente também vai trazer nossas experiências aí. Eu espero que você, ouvinte, aí possa ser edificado pelo Senhor, possa ter, de repente, aí um instalar, um startar aí para iniciar e fazer devocionais também, que é muito importante. Então vamos partir do princípio, gente.
Vamos partir do princípio. Correto. O que a gente pode entender como devocional? Fala aí pra gente, Wilson. O que a gente consegue entender? O que seria a definição? O que é? Como é que funciona esse negócio? Fala aí pra gente um pouquinho. Devocional, quando eu estava estudando de bastante tempo, vem de devoção. E a palavra devoção significa admiração. A palavra original devoção é admiração, é apreciar de algo. Quando a gente fala devocional, a gente está falando de uma admiração que a gente tem em estudar a palavra de Deus. Então, devocional sempre é esse estudo que a gente faz para se aproximar de Deus. É sempre um estudo que a gente faz para dar aquela aproximação, para ter aquele engajamento com o Senhor. Ter ali um crescimento com Ele, tanto espiritual, quanto saber também da palavra dele. Então, devocional sempre é desse princípio. É sempre você estar admirado em querer. É sempre você estar querendo saber o fervor do Senhor ali. Sabe? É procurar Ele a cada dia, estar com Ele a cada dia. Por mais que seja um versículo que você faz, procurar um versículo, um capítulo, mas nunca deixe de fazer devocional exatamente por conta disso. É uma aproximação que você tem. É um contato que você tem com o Senhor. E por mais que assim, pareça, não, mas eu vou ler aqui, mas não vai ter sentido. Mas sempre tem, Deus sempre toca de alguma maneira. Eu já li já fiz, né, diversos devocionais, e quantas das vezes Deus me tocou no meu coração de uma forma diferente. E é interessante do devocional também que você pode ler o mesmo versículo diversas vezes. Sempre tem alguma coisa diferente que Deus vai tocar. Sempre tem um detalhe, né? Sempre tem alguma coisa diferente. Então, assim, o devocional sempre é. O princípio de tudo é sempre isso: é ter uma aproximação com o Senhor. E a partir do momento que a gente faz isso, é exatamente essa admiração que a gente está tendo por Ele, essa busca que a gente está tendo por Ele. Então, devocional, assim, uma busca que a gente tem de conhecer mais o Senhor. No geral, é isso. É interessante isso que você falou, porque a palavra de Deus ela fala pra gente a respeito da devoção e a gente ouve muito falar, principalmente a gente que tem aí uma raiz na Assembleia de Deus, que tem Uhum. um costume de falar sobre a devocional nos cultos, de ter um momento, período inicial dos cultos. Normalmente tem a devocional e muita gente acha que é simplesmente uma parte estrutural do culto. Muitas pessoas acreditam que a devocional é uma parte da estrutura do culto. Não é. Isso que o Wilson falou é extremamente importante, inclusive para a gente começar a colocar isso dentro da gente, da nossa cabeça, e entender que devoção é isso que o Wilson falou, é uma apreciação do Senhor. Existem até algumas traduções dessa palavra, né, que vão estudar ali como a estrutura da palavra funciona, e devoção tem muito a ver também com fidelidade. É você fazer aquilo com fidelidade. A gente entende que fiel de verdade é o Senhor. Muitas vezes nós somos infiéis, mas a devocional tem muito a ver também com fidelidade, né? Isso que o Wilson falou, né? De apreciação e constância, né? É você fazer algo constantemente para o Senhor com devoção. A gente, inclusive, fala muito sobre outras religiões terem devoção, né? Você fala, por exemplo, sobre a Igreja Católica, onde você tem ali os devotos, Uhum. né, de santos ou os devotos do próprio Senhor Jesus, né? Dentro daquilo que eles acreditam. E eles entendem essa questão da devoção, do que é devocional, e nós, né, o povo de Deus aqui, os crentes, né, da Assembleia de Deus, se você está ouvindo a gente, é batista, é presbiteriano, você tem alguma outra denominação, isso vale para a gente também. Eu estou falando assembleano porque a gente ouve muito essa palavra dentro da Assembleia de Deus, mas a gente trazer essa ideia para a gente também, porque às vezes a gente fala muito sobre. A gente às vezes critica outras religiões falando sobre idolatria, né? E isso, de fato, a gente precisa não realizar dentro das nossas práticas de fé, mas é entender que às vezes essa galera tá mais assídua dentro do que é uma devocional, muitas vezes, do Uhum. que a gente. Então isso traz uma reflexão muito importante, né? Muito séria pra gente, É, tem, de entender que a gente precisa fazer e ter nossos momentos devocionais, né? tem um significado mais sincero também da devocional, que seria outro significado também, é apego sincero e fervoroso a Deus. Então, para Aham. você ver que só o significado de devoção já é muito forte. Só Uhum. o significado dela é muito forte. E aí, quando a gente procura estudar, a gente vai ver que é ficar algo mais se queimando dentro da gente ainda. Então, esse apego fervoroso não é à toa. O significado não Aham. é à toa. Tem um significado, e quando a gente vê e pratica isso, a gente vai ver realmente se entregar ali nesse significado e ver o quanto faz sentido.
Não, fora que o nosso, entre aspas, sacrifício para essa devoção, às vezes é até menor do que outras fés, Uhum. outras religiões, e mesmo assim a gente vê que eles são mais Uhum. engajados, eles são É, mais dedicados àquilo dali do que eles acreditam e pagam preços altíssimos, enquanto às vezes a nossa devoção, a nossa oferta ao Senhor, deveria ser a mais valiosa, que é o nosso tempo. uhum, Porque a gente ofertar valores ajudar na obra é o show de bola, é o correto. Só que às vezes o nosso tempo é a oferta que o senhor quer mais nosso. verdade. Nosso tempo de qualidade ali, de separar uns minutos, meia hora, uma hora, meditar ali numa palavra, estar ali dedicado àquele momento, pedindo o Espírito Santo, a presença dele ali naquele lugar. Então, às vezes a gente deixa de ofertar, de dar a nossa melhor oferta, muitas vezes, Uhum, enquanto outros que pagam preços altíssimos para fazer coisas mais difíceis do que simplesmente dar o nosso uhum, tempo ali, nosso meia hora por é dia, e verdade. etc. É verdade. E quando a gente fala de devoção, e foi o que eu falei, né? Isso precisa ser uma prática do nosso dia a dia. Precisa ser uma prática constante. Não é só um momento do culto, né? Onde você abre o culto com uma palavra devocional. Né? Devoção é isso que o Wilson falou, é ter esse apreço e tem que ser algo diário. E Wilson, como é que são aí os seus momentos de devocional? O que que você usa para fazer seu devocional? Faz todo dia? Usa louvor? Porque a gente pode falar sobre isso também, porque tem uma galera Pode botar um que louvor ali faz de isso, que fundo. faz assim as devocionais de diversas maneiras. E eu acho que isso, inclusive, essa diversidade também é algo muito interessante, mas vamos por partes aí. Fala aí, Wilson, como é que é como é que são as suas devocionais? Eu sempre faço, assim, a devocional pela manhã. É sempre pela manhãzinha assim, eu já acordo. Eu também me sinto incomodado, que eu peguei esse costume, né? Porque quando a gente começa, a gente não tem um costume de fazer devocional. A gente vai pegando conforme o tempo. Eu sempre comecei lendo um versículo e lendo outro. Aí agora, hoje em dia, eu sempre quero ler. Eu tenho que fazer a devocional de manhã. É obrigatório, eu tenho que fazer a minha devocional de manhã. E eu sempre faço devocional e de noite eu faço meu estudo. Devocional é sempre assim, uma palavra que eu pego, faço, leio ele todo, analiso tudo certinho. O estudo já eu vou para o meu livro de estudo, eu abro ele, Uhum. vejo cada termo, e é já algo mais, assim, mais detalhado. Aham. Devocional é mais pela manhã, porque realmente tem que fazer as coisas. Aí eu leio tudo certinho, ver as pontos que me tocou, eu vou fazendo. E assim, eu faço bem constantemente. Eu procuro fazer todos os dias. Só domingo assim que realmente às vezes não tenho tempo, que correria da igreja e tudo mais. Aham. Mas eu não tenho tempo. Mas eu peguei a prática de fazer todos os dias. Sabe? É sempre assim, eu separo, aí eu tenho o aplicativo da Bíblia, eu anoto, vejo em diversas versões, porque é importante isso, sabe? Ver em Uhum. várias versões. Procuro pesquisar bastante, vejo em diversas versões, vejo na NVI, vejo na ARC, vejo na NAA, Uhum. só para saber mesmo, porque às vezes uma palavra ali também, em outra versão é outra. E aí vai indo, e aí a gente vai fazendo devocional, quando for ver, eu já tô em 1 hora e meia fazendo devocional. Mas foi questão de realmente pegar costume, mas sempre é todos os dias e assim, constantemente. Até pegar esse negócio. Também oro, é importante também isso, né? O Aham. essencial eu esqueci. Que é orar antes mesmo de fazer devocional. Porque quando a gente ora também, Deus sempre toca de uma forma, sabe? A gente está entregando aquele momento ali que a gente vai fazer ainda pro Senhor. E aí toca de uma forma sempre diferente na gente. Sempre tem um detalhezinho que Deus toca. E aí também é essencial esse devocional que eu faço, porque eu já separo também talvez uma palavra de vida, já penso, né, numa palavra de oferta, Aham. numa pregação que talvez eu possa fazer, se for chamado em algum momento. Então sempre assim, separo os versículos, o capítulo, e sempre assim, numa ordem, porque eu comecei com Gênesis, e aí eu tô indo devagarzinho. Eu já tô em. Sempre foi meu sonho, né? Terminar a Bíblia toda, só que ainda não realizei esse meu sonho. Mas assim, eu sempre vou indo devagarzinho. Só que eu tô lendo agora um pouco de Salmos e de Provérbios. Uhum. Porque como é um livro extenso, né, que é 150, Provérbios também tem bastante capítulo, então eu vou lendo eles aos pouquinhos e aos pouquinhos. Só que o estudo que eu realmente faço é de Gênesis, e aí agora eu tô em Segunda Reis, isso. Lendo bem detalhadamente e tudo mais. Mas o devocional que eu faço é sempre assim. E às vezes também tem a notificação do aplicativo de Bíblia que eu Aham. tenho, que é também importante isso. Que aí sempre que notifica Uhum. também um versículo ali, eu vou, leio também, faço o devocional e já aproveito. Aí sim, eu faço devocional todos os dias mesmo. Não, isso é muito bom, isso é muito bom.
E é muito importante a gente saber dessa sua vivência, inclusive para inspirar a galera, a gente principalmente, né? Os Sim, hosters sim. também estão aqui para serem inspirados e tocados por essas histórias, testemunhos, né? Pelos temas também. E a galera que está ouvindo a gente em casa, a galera que está ouvindo a gente nesse momento, estar também impulsionada a fazer, a ter esses momentos devocionais. E é muito isso do que o Wilson falou. Nem sempre a gente vai conseguir fazer aquilo ter regularidade, mas é fazendo, é dia Uhum. após dia você ir lá fazendo. Eu costumo muito fazer com louvor. E é um Isso negócio é muito bom. doido, porque Deus fala comigo muito através dos louvores e muito por conta do que eu faço na igreja há Faz muito sentido, tempo, né? faz Faz sentido. sentido, né? E Deus já palestrou comigo muito através dos louvores, então às vezes eu ouço um louvor e aí eu me sinto muito tocado, assim, logo pela manhã eu já ouço um louvor, me sinto muito tocado e eu vou ler alguma referência que provavelmente, possivelmente tenha dado embasamento para aquele louvor. Eu não sei se o autor do louvor realmente pensou naquilo, mas na minha cabeça às vezes faz sentido. Eu penso assim, poxa, esse versículo aqui faz muito sentido com essa música, com isso que eu tô ouvindo, e eu vou ler e eu faço às vezes essa devocional nesse sentido. De, às vezes ouvir e depois ler algum versículo que faça, que tenha a ver, né, que faça sentido com aquela música, mas faço às vezes o contrário também. Às vezes Deus me impulsiona a ler alguma coisa em alguma passagem específica e eu me lembro já de um louvor, então eu já faço tudo junto. Já boto ali o louvor, vou ouvindo. Eu gosto muito de fazer isso quando eu vou trabalhar, porque vou de carro, aí eu boto no som do carro e vou ouvindo ali, vou meditando, né? Então eu gosto muito disso, assim, de fazer essa mescla também. É muito importante. Isso que o Wilson falou, né? Você faz isso pela manhã, a devocional você pode fazer a qualquer momento do dia. A gente, Sim, inclusive, sim. vai falar algumas outras coisas sobre devocional. Não tem horário para você fazer devocional, É, né? O momento que você se sentir mais à vontade para fazer, faça. O momento que você se sentir mais à vontade de tirar esse momento para você estar, você e o Senhor ali lendo a palavra, meditando, faça. Mas eu acho que é muito interessante a gente fazer pela manhã. Porque é. pelo menos tem aquela. É porque sempre é bom você acordar. É que nem quando a gente começa já orando. É porque dá aquele start no seu dia, sabe? Dá aquele Aham. é o início bom. Você se sente mais agradável, se sente mais tranquilo. Então é a mesma coisa que orar pela manhã. Devocional é a mesma coisa. É Aham. tipo uma oração, só que você vai fazer um estudo. Entendeu? Então é Aham. sempre bom dar esse start. Eu faço pela manhã exatamente pra isso. Pra dar aquele alívio, pra dar aquele conforto. Já sair pra rua, sei que não vou discutir com ninguém, nem ficar estressado, Vai nem ficar fazer na nada. paz o Então, dia então todo. É isso eu sei aí. que eu vou ficar na paz. Mas é exatamente isso que faz a devocional. Dá esse alívio pra gente, dá essa tranquilidade. Então é sempre bom fazer pela manhã, mas pode fazer em qualquer horário. E também eu Uhum. esqueci de falar, igual o Lidian falou, da ministração também. A devocional é importante também, porque quando você for ministrar, tu já tem uma referência também. Tu já tem algo ali pra usar, pra ministrar, porque a ministração realmente tem que ter uma referência de Uhum. algo. Os louvores também hoje em dia tem que ter referência de algum versículo. Isso. Então, conforme a gente vai estudando também os louvores, a gente vai vendo que sempre tem uma referência ali. E aí a gente tem que ir buscando isso, entendeu? Fazendo essa devocional diária. É, cada um tem o seu cronograma, o seu tempo ali, os seus afazeres. Às vezes a pessoa tá naquele ritmo de trabalho, estudo, aí dorme tarde para acordar cedo, às vezes não tem esse tempo. Mas eu Uhum. acredito que assim, eu acho que o meio é menos importante do que o resultado. Se o Uhum. seu resultado é Isso. buscar ali aquela devoção, buscar ali aquela comunhão e estar ali aprendendo mais, eu acho que o meio não importa tanto. Então, tem vários aí Verdade. aplicativos, vários. Eu acho que tem até eu esqueci como fala, né? Mas eu acho que é audiobook. Tem um audiobook no Spotify que é sobre devocional também, Uhum. que é só ali algumas mensagens, uma reflexão sobre aquela mensagem. Primeiro ele lê a mensagem inteira, faz a reflexão sobre a mensagem, dá uma conclusão a respeito dela, separa alguns tópicos. Então, às vezes, a pessoa não tem tempo, tá no transporte ali, tá naquela correria de ter que ir para a faculdade, depois sai da faculdade já vai direto para o trabalho. Então, tem várias formas de você fazer. Tem várias formas, Uhum. independente do horário, independente de... Claro, de manhã, pelo menos para mim. Para mim, de manhã funciona muito melhor, porque é igual aquele pessoal que fala: ah, não consigo acordar e passar o dia sem tomar um cafezinho. Entende? Aham. Então, Aham. para mim, a devocional é como se fosse meu cafezinho. Eu não consigo, tipo, poxa.
não fiz, eu vou ficar com aquilo na cabeça e caramba, as coisas não tá fluindo. Então, até eu ter aquele momento ali de eu ficar em paz, que ter aquele momento, ter a sensação de que agora sim tá tudo certo. Aham. Pra mim, pelo menos, isso é importante. Mas tem várias formas de fazer e o importante é você se encaixar com o seu cronograma, encaixar com a sua rotina. Verdade, verdade. Às vezes, quando eu tô muito, de repente, sei lá, acordei atrasado um dia, não vou ter tempo, esses audiobooks, eles são de extrema importância. Sim. Porque, como eu falei, eu uso muito rádio do carro, né? Então, eu tô dirigindo, boto lá um áudio, uma pregação, alguma coisa, uma música, um louvor, e vou ouvindo porque, assim, às vezes a gente, é isso que o Thiago falou, não importa o meio, né? O resultado final é o que vai mais importar. Então, de repente, você faz a devocional mais tradicional, como o Wilson falou, você vai sentar, vai abrir a palavra, vai ler, vai comparar as versões, que inclusive é o jeito que eu prefiro, que eu Uhum. mais gosto. Mas, de repente, você tá na correria, tá atrasado, tá precisando ir mais rápido pro trabalho, acontecer alguma coisa, o audiobook também é uma outra maneira, uma outra alternativa muito maneira também, muito boa. E eu já comprei uma vez um livro de devocional. O livro tem exatamente 365 páginas. É, Vende. legal. Algumas livrarias evangélicas cristãs têm esses livros. E é um livro de devocional. Então você compra, então no dia 1º de janeiro você abre, então tem uma página para cada dia. E ali tem uma devocional muito interessante também, é muito Ele maneiro. só não serve se for ano bissexto, né? Se for no bissexto aí, É. um dia ficou com Deus ali. Um dia ficou com Deus. É, mas é um livro muito interessante também. Eu tenho um lá em casa. E aí, mesmo já tendo lido, vira e mexe, eu pego às vezes e abro e falo assim: vou dar uma lida na devocional aqui do livro. E aí tem um versículo e tem uma explicaçãozinha pelo autor ali, é muito interessante também. É outra maneira. E o Wilson falou um negócio que me chama muito a atenção, e é muito real, isso aqui fica muito em evidência para a galera que está ouvindo a gente, aí, principalmente jovem que tem essa vontade de desenvolver um ministério, sente arder no coração um ministério de louvor, um ministério da palavra ou qualquer outro ministério, ministério infantil, mídia, dança, qualquer ministério. Às vezes a pessoa se sente travada e a devocional ela é um start muito importante para o desenvolvimento de um ministério, porque isso que o Wilson falou é primordial. Às vezes a gente sobe no altar, na tribuna, né, como o pastor Elielton costuma falar, sobe no altar e às vezes a pessoa fica sem saber o que vai ministrar para a igreja. Eu falando como ministro de louvor. Às vezes a pessoa sobe e não sabe o que vai falar. Às vezes até seleciona uma música que a pessoa canta bem, que a pessoa executa tecnicamente bem, mas não tem algo ali que embase aquilo. E quando você tem uma vida de devocional, né, uma vida de devoção ao Senhor, isso fica muito mais fácil, porque o que você canta já está divinamente inspirado, o que você faz, o que você vai falar para a igreja. Então isso ajuda muito. E eu vi isso, né? Eu vi os adolescentes que hoje já são jovens desenvolvendo o ministério de louvor na época do tabernáculo. A gente desenvolveu muito isso. Esse costume de embasar tudo aquilo que a gente está fazendo e falando no altar na palavra de Deus, através da nossa devocional. E hoje eu vejo assim, galera aí que está na liderança, vejo Radassa, vejo vários jovens que estão fazendo parte de liderança que desenvolveram muito o ministério e tem muito a ver com isso, tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem dentro dela o desenvolvimento para a nossa vida como um todo e principalmente nos nossos ministérios, né? Sim, e assim, a importância da devocional, eu acho que todo mundo sabe qual é a importância, todo mundo sabe que é bom ter aquele período ali, aquele momento ali específico para as coisas do Senhor, para a palavra, meditar nela. Só que, infelizmente, as dificuldades do dia a dia ali, as situações e a falta de tempo. E tudo às vezes opera para que a gente não consiga executar da melhor forma, não consiga manter aquela constância, como o Jean falou. Só que isso serve tanto para adolescente, quanto para jovens, quanto para os adultos. Eu acho que assim, os adultos é até um pouco mais difícil, que é um pouco mais corrido ali. Às vezes é casa, família, cuidar de criança e tal. E para os jovens também é difícil, porque tem aquela rotina ali de estudo, de trabalho, de estar buscando ali carreira e etc. Só que eu acho que a gente nunca deve deixar de priorizar as coisas do reino dos céus. Porque, como é dito, né?
Buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não é que você não precise buscar outras coisas, cuidar da sua família, cuidar da sua carreira, não. Mas eu acho que assim, não deve deixar de dar importância para aquilo, sabe? Esse momento, eu acho que assim, quando eu passei a ter esse momento, as coisas mudaram assim, ó, foi um estalar, porque eu vivia naquela inconstância ali de, o que será que eu vou fazer? Entendeu? Aquela ansiedade de ter que fazer as coisas, de que, não tô vendo acontecer. Quando eu comecei a dar prioridade para esse momento, quando eu comecei a dar aquele foco ali de, poxa, vou focar aqui, vou meditar nisso aqui e o resto eu vou fazer da melhor forma possível, mas eu tenho certeza que por eu ter separado esse tempo, o Senhor vai estar ali o tempo todo me ajudando, me sustentando, me dando força, me dando ânimo. Então as coisas mudaram de forma absurda. Eu acho que a gente tem que. Eu espero que esse episódio ajude a despertar, Uhum. a dar esse estalo aí nas pessoas para que, independente se é adolescente, se é jovem, se já é adulto, já tem sua vida de adulto, a gente tem que manter o foco nas coisas de Deus. Porque aí sim, as outras coisas a gente vai conseguir ali ir desenvolvendo uns Verdade. pouquinhos, com força, com foco. Eu acho que essa deveria ser a prioridade de todos, né? Verdade. Inclusive, já agora no meio do episódio, eu quero até agradecer, inclusive, a audiência das pessoas que não são da nossa igreja, não são da congregação Bereia, e também das pessoas que são da congregação, mas não são do departamento dos jovens, mas estão acompanhando. Aí eu tenho recebido alguns testemunhos no WhatsApp, no Instagram, e às vezes até pessoalmente, mesmo na igreja, de algumas pessoas que não são do departamento, às vezes são do grupo dos homens, das mulheres, né, pessoas mais velhas, mas que têm ouvido, têm acompanhado, têm sido edificadas. Então, fica aí esse abraço caloroso aí, esse agradecimento a todos vocês que estão nos ouvindo. Mesmo agora não é o final do episódio, né, mas já quis agradecer, porque eu falei, vou sentir no meu coração, O vamos pessoal já, o agradecer pessoal aqui. já? Pessoal, já acabou? Não, estamos aí nem na metade ainda do episódio. E isso que o Thiago falou agora é muito importante. E para você, Wilson, como é que a devocional tem sido, qual tem sido a importância da devocional no seu cotidiano, no seu dia a dia? Como é que tem sido aí esse momento para você? É um momento sempre, como eu disse, sempre quando eu faço devoção de manhã, sempre é bem relaxante pra mim. E assim, na maioria das coisas que eu leio pela manhã, principalmente quando, assim, eu tava, que agora eu tô de férias de faculdade, que eu já, graças a Deus, já fiz uma nota boa e já passei. Mas aí, A Fala dele. devocional influencia nisso Aí, ó. também, então, hein? aí, Tá tirando nota baixa? Vai fazer Vai fazer devocional. devocional, só isso a aí. devocional Adolescente, ajuda. tá na escola, tá tirando nota baixa? Vai fazer devocional. Primeiro devocional, depois química, biologia, Se matemática. for estudar química antes, vai dar ruim. O importante é devocional. Depois aí você faz seu estudo, vai devocional que é mais importante. Mas aí sempre quando eu tava indo, até mesmo quando assim, dentro de casa, quando eu faço, sempre quando eu faço a devocional pela manhã, sempre acontece alguma coisa que eu uso aquela devocional, sabe? Sempre é algum acontecimento que eu faço de manhã e assim, passa, sei lá, mais 3 horas depois acontece aquilo dali. Então eu vejo que a devocional é importante para minha vida porque são coisas que acontecem no meu dia. Por mais que não aconteça hoje, mas vai acontecer em algum momento. Só que você sempre vai lembrar daquela devocional que você fez. Nossa, mas eu fiz aquilo naquele dia, eu li naquele dia que não poderia fazer isso, isso, isso. Uhum. Então a devocional também dá esse toque quando a gente está em momentos de desespero. Sempre quando a gente passa por algum episódio, por alguma dificuldade, a gente sempre lembra. Talvez ali alguma oferta que uma pessoa, né, uma oferta assim, maliciosa que a pessoa faça para você de algum negócio. Só que você lembra da palavra do Senhor. Você lembra assim, não, mas a Uhum. devocional que fiz aquele dia diz isso, isso, isso. A referência que eu usei naquele dia diz isso, isso, isso. Então, assim, a importância da devocional, pelo menos para minha vida, além de, assim, ter o conhecimento na palavra, saber sobre o Senhor, saber sobre a vida de Cristo, saber, assim, das doutrinas do Senhor, além disso tudo, são coisas que acontecem no meu decorrer do meu dia. Sabe, são coisas que acontecem assim, que vai acontecer e eu sei que eu vou ter preparado porque eu tô fazendo minha devocional. Eu tô fazendo aquilo que Deus se agrada, aquele estudo que eu fiz. Então, sempre assim, são momentos que acontecem. Uma vez que eu tava indo pra faculdade. Ai, meu Deus, engasguei. Tranquilo. Então, eu tava indo pra faculdade em uma vez, e aí foi um camelô. E aí ele foi e passou assim aquela caixona, né? Aquelas caixas que eles vendem no meu pé.
E machucou muito. Só que ele achou que eu tava errado porque eu tava com o pé na frente e ele começou a ficar falando. E aí eu falei, ah, não, ele tá falando muito, não é possível que ele vai ficar falando o tempo todo aqui no meu ouvido. Só que aí eu lembrei exatamente de uma passagem que eu tinha lido, que Uhum. é sobre não pagar o mal com mal, mas sim o bem com mal. Então não ficar retrucando, entendeu? Não ficar assim, O mal com bem, debatendo. no Mal caso. com bem, né? Isso, perdão. Mas não ficar, assim, retrucando, nem debatendo nesses momentos. Então, aquilo dali, aquela devoção que eu fiz, assim, eu tinha feito a devocional, mas 1 hora atrás, entendeu? Então, Aham. assim, eu lembrei disso e sei que, assim, não era pra ficar, assim, muito aborrecido com ele, nem ficar debatendo. Então, assim, a devocional a gente sempre vai usar em muitos momentos da nossa vida, sabe? Muitos momentos que a gente, assim, vai passar pelo nosso decorrer, mas a gente sempre vai lembrar do estudo. É isso que é essencial. Por isso que eu sempre falo que a devocional é importante por conta disso. Porque a gente vai lembrar do versículo, a gente vai usar aquilo em algum período da nossa vida. Sempre passando por alguma dificuldade, talvez passando por alguma peleja. Em algum momento que a gente vai, assim, passar por momentos difíceis, a gente vai lembrar do devocional. Então, assim, a importância que a devoção tem para minha vida é exatamente essa. De não, tipo, usar aquilo em algum momento da minha vida. Tem gente que organiza planos de estudos, tal, para fazer. Às vezes segue aquele de Gênesis a Apocalipse, vai Uhum. seguindo. Tem gente que se divide, lê um pouco de Salmos, depois lê um pouco de Novo Testamento, aí lê um pouco de Provérbios, lê um pouco do Novo Testamento. Minha mãe, ela se divide bem assim, tipo, ela tem um cronograma dela ali e tal. Só que eu gosto muito da aleatoriedade. Eu gosto Também. muito da Eu aleatoriedade também. porque justamente para esse tipo de situação. Porque às vezes a gente está seguindo aquela linha de raciocínio ali, show de bola, é ótimo para você se desenvolver, estudo e tal. Só que quando tem a aleatoriedade, Uhum. tu sente que tem alguma coisa ali. Tu sente que alguma coisa você vai usar aquilo dali em algum momento. E às vezes acontece no mesmo dia, às vezes acontece 2 dias depois, uma Verdade. semana depois. Mas graças a, tipo, aquele momento ali que você falou assim, não, vamos ver aqui o que que o senhor tem para me mandar. Você vai ali, medita naquela palavra e tal. Quando você vê, uma hora depois, no seu caso, você está usando aquilo. Entendeu? Em alguma situação que você vai ter que colocar em prática aquilo que você leu, que você meditou, que você estudou, entendeu? Então, eu gosto muito da aleatoriedade, tanto no aplicativo, às vezes eu tô assim, não, Senhor, o que tu mandar aqui, ó, eu giro a Bíblia, fico girando a Bíblia e abro em alguma página, aponto, Senhor, fala comigo aqui nesse versículo. Aham. Porque eu sei que uma hora eu vou usar aquilo ali de alguma forma, entendeu? Eu gosto muito da aleatoriedade. Por isso E- que é bom também os aplicativos, que o aplicativo sempre manda ali um versículo bem aleatório. Sempre alguma bim, Aham. e você não tá esperando nada do aplicativo da Bíblia. É sempre um versículo totalmente que talvez você não conheça. E, poxa, assim, vir um versículo bem aleatório é muito comum na Bíblia, porque são 66 livros, tem bastante capítulo. Sim. Então, assim, vir alguma coisa aleatória com o aplicativo sempre vai ser uma tendência muito grande. E assim, nessa de ser aleatório no aplicativo sempre é uma palavra que vai mexer com você ao decorrer do dia. Porque eu sempre vejo que por mais que, eu sempre tenho isso pra mim, que por mais que a gente não vai usar hoje, né, porque talvez seja uma palavra assim, nossa, mas por que que esse versículo tá vindo logo hoje pra mim? Só que talvez ao decorrer da semana ou daqui a um mês você lembra disso. Então, o essencial dos aplicativos também de ter um aplicativo de Bíblia no celular é importante por causa disso, por causa da aleatoriedade que você vai usar. E também tem assim, estudos, tem aplicativos, que nem eu uso o Bible. Não sei se alguém já escutou. Mas é um aplicativo também que sempre tem, assim, uma pessoa explicando aquele versículo, explicando Aham, o legal ponto também. de vista dela. Sim. Então é bom por causa disso também, que se você escuta aquilo também da pessoa dizendo, só que você vai usar ao decorrer do seu dia, talvez ao decorrer da semana, talvez ao decorrer do mês. Então é importante também esses aplicativos por causa da aleatoriedade, como o Tiagão disse. Porque vem algo de repente assim, você fala, ué, mas isso aqui tá estranho, eu não tô passando por isso aqui. Isso. Só que em algum momento você vai passar por aquilo dali. Aham. Então é essencial isso. Por isso que eu gosto muito dos aplicativos. E isso tem muito a ver com a aplicação também da palavra de Deus no nosso dia a dia. Porque o Wilson falou, né, que viveu essa experiência e eu lembro de ter um momento muito ansioso, né, de muita ansiedade. Inclusive foi nesse período que eu descobri que eu estava tendo crise de ansiedade, que eu tinha desenvolvido transtorno de ansiedade. Hoje em dia tô conseguindo lidar com isso de uma forma assim excelente e tem muito a ver com a palavra de Deus. Eu até abri aqui o versículo
que faz muita referência a isso. Tem vários na palavra de Deus que vão fazer referência a isso. Mas tem um que para mim é o chave que eu uso toda Marcos. vez que eu tô ansioso, que é 1 Pedro Primeiro Pedro. 5,7. 1 Pedro 5,7, muito conhecido também, a gente fala muito nos cultos, né? A gente fala muito no nosso dia a dia, que é lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, né? Outras versões, cuidado de vós. E de fato é lançar no Senhor. Às vezes eu vou até confessar aqui e abrir um pouco da oração que eu fiz e ainda faço. Eu lanço no Senhor e falo assim: Senhor, toma a minha ansiedade, toma nas suas mãos a minha ansiedade, todos esses momentos que eu estou passando aqui de aperto no coração, de não conseguir dormir, leva isso para o Senhor, eu não quero, é lançar no Senhor mesmo. É estranho falar sobre Uhum. isso, né? Porque fala, lancem no Senhor, né? E é colocar nele, é colocar nas mãos dele que ele resolve, né? Ele tem todo esse poder, essa capacidade. Quando eu comecei a executar isso na minha vida, eu comecei a ter mais tranquilidade. Não significa que eu não tenha mais, que eu não fique mais ansioso e tal, mas crise de ansiedade nunca mais tive. Ansioso eu tenho aquela ansiedadezinha ali leve que às vezes acontece, mas hoje eu consigo viver muito bem, porque a devocional tem muito a ver com a aplicação diária, tudo isso que vocês falaram. É você ler, você ter ali o seu modo, a sua maneira, o seu método ali, mas aplicar no dia a dia, que é importante, né? Você saber que o Senhor tá te entregando aquela palavra naquela manhã, de alguma maneira você vai usar. E Sim, você, sim. o Thiago também pode falar, e se tiver alguma lembrança. Você falou já de um episódio, né, do trem que aconteceu, Uhum. inclusive o trem é uma situação de Ah, complicada, né, que a gente você vai vê usar ali todo devocional tipo de gente. recorrente do trem. Você vai usar a Pode ter devocional certeza. sempre ali. Não ireis, né, porque dá uma ira às vezes. Mas vocês têm alguma experiência aí que vocês possam compartilhar que tem a ver com devocional, assim, de aplicação do devocional? Por exemplo, li uma palavra e imediatamente ali, pode ser que não no mesmo dia, mas tive que aplicar aquela passagem que eu li, aquilo que eu li. Vocês têm aí alguma coisa, Thiago, Wilson? Eu lembro quando eu comecei a dar a palavra, porque eu lembro que eu era do Tim, e aí eu fui convidado para dar a palavra, né? A palavra de vida, que foi o Vinícius que me chamou, o Vinícius Umebara, que é marido da Uhum. Ju e papai da Ju, né? Que é a Júlia. E aí eu lembro que ele me chamou, só que eu tava falando, não, não vou, não vou. Eu tava no trem nesse dia, ele me chamou quando eu tava no trem, voltando da faculdade. E aí eu falo, não, não vou, não vou dar palavra de vida, eu não quero, não quero. E aí nisso eu entrei assim no trem, olhei pra porta, aí eu olhei pro céu assim e Deus só falou, vai que eu vou com você. Dá essa palavra. Só que eu tava muito perdido. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Onde que eu vou dar a palavra? Que eu não tenho. Eu não estudava muito a Bíblia, eu não fazia devocional recorrente. Uhum. E eu fiquei me perguntando, poxa, onde que eu vou dar essa palavra? E eu lembro que em algum momento que eu tinha o aplicativo da Bíblia, veio João, eu não vou lembrar, mas eu não sei se foi João 6 ou se foi João 16. E eu falei, então vai ser isso aqui mesmo. Sabe, Deus tocou bastante no meu coração, eu li, Deus tocou bastante no meu coração. E aí eu fui e dei aquela palavra com a devocional que, tipo, na aleatoriedade, como o Thiagão falou, veio no aplicativo. Uhum. Só que eu também parei para analisar que eu fui, tipo, sendo chamado mais vezes para dar a palavra de vida. E então eu falei assim, Wilson, agora tu vai ter que estudar, né? Vai ter que fazer mais Aham. devocional, tu vai ter que estudar. Porque não era recorrente isso que eu fazia, não era constante que eu fazia essa devocional. E aí eu comecei a fazer devocionais constantemente. E cada coisa que eu fazia acontecia no meu dia, sabe? Sempre que eu Uhum. estudava, fazia um devocional, estava acontecendo, em algum momento. Teve um momento que a minha avó, né, tinha ficado doente. E aí, nisso, a gente, né, tava muito mal, tava todo mundo, assim, preocupado com ela. Só que eu lembrei de um versículo que falou que para lançar, né, toda preocupação aos pés do Senhor, sabe? Ficar tranquilo, se acalmar, que o Senhor Uhum. tá cuidando. E aquilo dali me usou como referência para poder acalmar toda a família ali, sabe? Saber que Aham. ali eu tinha que ser assim um ponto de calma, porque todo mundo é desesperado. Só que eu tinha que ter ali uma calma, sabe? Eu tinha que ter ali uma cautela para, por mais que eu esteja preocupado, claro que eu estava preocupado com minha avó. Por mais que eu esteja assim muito preocupado com ela, desesperada, mas eu sabia que eu tinha que cuidar ali do pessoal, sabe? Eu tinha que acalmar, deixar o pessoal mais calmo, sabe? Dar uma palavra, se for preciso orar ali pelo pessoal, ser essa referência para eles ali. Quando meu pai também ficou doente também, que ele teve que operar, a gente também estava muito preocupado, a gente estava muito desesperado também. E sempre foi assim, né? As devoções sempre vieram nesses momentos para mim,
um momento assim de desespero, um momento que a gente estava muito preocupado, muito aflito. E quando meu pai teve que operar também, a gente ficou bem preocupado. A gente ficou bem preocupado, minha mãe também ficou preocupada com aquela correria. Só que Deus também tocou bastante no meu coração quando eu estava fazendo os devocionais e falou a mesma coisa, que eu tinha que ficar calmo, sabe? Fica tranquilo, tranquilizar que eu tô cuidando. Então, sabe, pode ver que são duas situações diferentes e Deus usou para cada momento. Na situação da minha avó, eu tinha que ser a referência para acalmar. Ali, Aham. já com meu pai, eu tive que ser a pessoa que, assim, tem que confiar no Senhor. Eu tava preocupado, eu tava desesperado, mas eu tinha que confiar no Senhor. Então, um eu tinha que ser a referência para minha família e outro eu tinha que ser assim, Deus tinha que ser a minha referência para confiar nele. Uhum. Então, os devocionais sempre foram isso. E mesmo com meu pai doente, eu lembro que eu estava fazendo devocional constantemente, porque eu sabia que Deus iria tocar em algum momento no meu coração. Com alguma palavra, Deus ia me acalmar, ia me deixar mais tranquilo. Uhum. Então, os devocionais, tipo, eu faço isso, que é preciso fazer devocional, exatamente por isso. Porque a gente vai usar em algum momento, a gente vai precisar de algum momento. Mas na nossa mente, a gente sempre vai ter uma referência sobre algo. E é isso que vai nos acalmar. Então, assim, do todo, todas essas são, assim, minhas experiências. Tem mais experiências, só que para mim essas duas são essenciais. De dois pontos de vista que a devocional teve na minha vida, só que eu tive que Uhum. usar de forma diferente, sabe? Um eu tive que ser a referência da minha família e outro eu tive que ter a minha referência no Senhor, de me acalmar nela, Muito nele, bom, né? muito bom. Ah, quanto a mim, eu gosto muito de usar as devocionais porque eu fico ali, eu dedico aquele tempo, então sempre sai alguma coisa que eu já penso lá no futuro, em uma futura palavra que eu possa usar. E graças a Deus, mesmo sendo de forma, na maioria das vezes, aleatória, o Senhor me manda muitas coisas boas, mas teve uma situação que sincou no mesmo dia que, pô, pra mim Uhum. isso ali foi absurdo. Sincou no mesmo dia que uma amiga estava passando por uma situação onde uma colega de congregação estava fazendo vários questionamentos, estava meio fria na fé, então estava fazendo vários questionamentos. Ah, por que a igreja faz isso, a igreja faz aquilo? Ah, que a igreja julga isso, julga aquilo. E estava começando a criar algumas dúvidas na cabeça dessa minha amiga. Uhum. E ela veio pedir conselho. Poxa, o que que você acha que eu poderia falar para ela? Porque ela tá falando isso, aquilo outro, e por partes eu até tô começando a concordar. E algumas ideias que não condizem de fato com o evangelho, não bate com a palavra, mesmo assim, na forma que é falada, às vezes acaba encantando, às vezes acaba de fato colocando algumas dúvidas na nossa cabeça. E nesse mesmo dia, eu tinha lido em Romanos 12:2. E eu tinha meditado nessa palavra, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, Uhum. assim, naquele momento eu já pensei logo nisso. E eu comecei a conversar com ela, falei assim, cara, ela tem que entender que ela não precisa, a igreja não vai se adaptar ao mundo. É nós que precisamos mudar nossa mente, renovar ela, para poder mudar o mundo. Então, se ela quer que a Uhum. igreja se adapte ao mundo, ela está totalmente fora da visão. Por mais que ela ainda esteja na igreja e tal, ela tem que mudar essa visão dela. Porque não é o mundo que tem que mudar e se adequar e a igreja se adequar ao mundo. É o mundo que tem que mudar a partir do que a gente consegue entender do que é o certo e consegue passar. Uhum. Entendeu? Então essa palavra veio, tipo, bateu muito firme e gerou fruto, sabe? Então esse foi um momento, uma experiência que sincou muito bem, que pra mim foi bem forte. Uhum. E tudo isso que vocês falam cai em duas situações muito curiosas, né? E eu já vivenciei isso participando das lideranças, já participei e vi isso acontecer muito com jovens, com adolescentes, mas também acontece com pessoas mais maduras, né? Mais vividas, né? Mais velhas. Que a primeira situação é uma pessoa que é cheia de dom, cheia de talento, mas não exerce um ministério, seja dentro da casa de Deus ou para fora das quatro paredes, porque não tem uma vida de devocional, não tem uma constância de leitura, não tem uma prática de leitura da palavra de Deus. E por não querer, e assim, é muito triste ver isso, né? Porque às vezes as pessoas não querem ter essa prática, não querem ter esse costume, mas têm o chamado, têm o dom, têm o talento, e não executam porque não querem ter essa prática de leitura da palavra de Deus e acabam deixando de exercer ministérios que poderiam ser lindos, úteis para a obra,
úteis para alcançar vidas, para salvar pessoas, né, através do Espírito Santo de Deus, e deixam de fazer. E você vê, por um outro lado também, a galera que se dispõe, que faz e que executa, vai crescendo muito em ministério. Às vezes as pessoas olham assim e falam, poxa, como que o Wilson cresceu e evoluiu tão rápido? Hoje ele, se você chamar ele prega, ele tá lá no Ministério Infantil, ele tá em várias atividades da igreja, porque é uma vida de devoção, uma vida devocional, é entregue, né, ao Senhor Jesus. E isso tem muito a ver também com aquelas situações de você ser pego de surpresa, a devocional te prepara. Nossa. Porque Isso. muitas vezes eu estive em algum lugar e falaram assim, ministra um louvor aí. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? E Uhum. quando a gente está cheio, quando a gente tem conteúdo, quando a gente está estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus ele usa através daquilo que a gente já tem estudado alguma coisa para a gente executar nesses momentos, nessas horas. Eu vejo assim, muitas pessoas falam assim, caramba, como é que fulano é chamado para pregar de surpresa assim e prega? Já vimos aqui algumas situações acontecer isso. A gente ter algum congresso, algum evento importante da igreja, e o preletor de fora não conseguir chegar, teve um imprevisto, teve algum ocorrido ali, e uma pessoa da casa chamada ali de última hora vai e prega e é algo impactante. É um despreparo? Não, é muito pelo contrário, é um preparo que a pessoa tem constante. E aí tem gente que fala assim, pô, mas ele nem estudou, ele não estava preparado, foi ali, é estranho, não é Deus falando, e muito pelo contrário. Se a pessoa tem um preparo, esse preparo constante, Deus vai fazer e vai usar daquele preparo do dia a dia para executar aquilo ali naquele momento. Eu falo isso porque a gente pode até traçar um paralelo, eu sou professor, a gente pode traçar um paralelo sobre as disciplinas que a gente estuda, por exemplo. Eu, Uhum. por exemplo, não estou dando aula nesse exato momento, mas se eu fosse chamado para falar alguma coisa daquilo que eu ensino, eu estou preparado, porque eu já estudo aquilo e são anos e anos e anos de preparação. Se me pegar um assunto aleatório dentro da química, que é a minha área, eu vou saber, ou pelo menos se eu não lembrar exatamente bem dentro daquilo ali, mas rapidamente eu pego um livro ali, abro, eu já consigo, ah, isso aqui é isso aqui tem essa fórmula, tem essa aplicação. E isso vale muito para a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: eu não estou pronto para um ministério, eu não estou preparado, eu não sei como é que eu vou executar. E ali está a preparação, né? A devocional é isso que o Wilson falou alguns minutos atrás, é a preparação para o nosso ministério, é preparação para a execução do nosso ministério. Teve também um momento no Team que eu fui chamado, esse que é importante também eu tinha falar, que a gente usa também, assim, no momento surpresa, a gente tem alguma coisa ali. E eu Uhum, lembro também que foi no Team também, se não me engano foi, alguém não queria dar a palavra de vida, ou não ia no dia, eu não lembro muito bem, e aí realmente foi o Vinícius de novo, né, marido da Ju, papai da Ju, que chamou assim no último instante e falou, Wilson, assim, a gente precisa assim dar uma palavra de vida hoje e uma coisa que eu sempre levo pra mim, que eu não gosto de rejeitar quando eu vou dar a palavra. uhum, Porque eu lembro exatamente desse episódio que eu tava no trem e aí eu fiquei negando, falei que não, não, não. E a partir do momento que eu ia ali, naquele primeiro dia que eu dei a palavra de vida, pra mim, todas as assim, oportunidades que eu tenho de dar a palavra, eu vejo que eu preciso dar a palavra. E assim, foi no último minuto que ele tinha chamado, eu falei, cara, e agora? Que eu vou falar? Só que eu lembrei exatamente da devocional que eu tinha feito, que era Josué 1:9. Tudo bem que não era um versículo que eu queria dar, mas eu lembrei dessa referência e, assim, Deus tocou exatamente num ponto antes do versículo, que é ali no 8 ou no 7, que fala exatamente de obedecer a palavra dele, e aí sim, Josué iria ter todas aquelas bênçãos, iria ali batalhar, ia ganhar terras. Então, assim, eu usei isso também porque eu lembrei que eu tinha estudado sobre isso, tinha feito a devocional e eu usei sobre isso, falei, né, sobre isso aí. Então, é importante também a devocional, porque em momentos de surpresa assim, porque os pastores sempre vai dar alguma oportunidade assim, uhum, em algum momento também ali na oração, uma oportunidade de palavra, e a gente tem que estar preparado. O evangelho realmente é isso, é a gente estar preparado para qualquer coisa que tiver. Não é só ali no mundo, mas também aqui dentro. Porque, por exemplo, não tem ninguém para pregar hoje. Vamos dar, supor. Não tem, nenhum pastor veio. E aí não tem ninguém para pregar. E o pastor decide usar um jovem. Poxa, a gente não vai estar ali preparado para dar uma palavra. exatamente, Então a gente tem que exatamente. estar preparado para todas essas coisas, entendeu? Porque a gente não. Ah, mas não vai acontecer não. Mas pode acontecer. Todas as coisas Uhum, acontecem. Tudo acontece na nossa vida de forma inesperada. E também, assim, o que o Dian também falou, que, assim, eu que fico triste também, porque eu já passei por isso, é quando a gente tem uma vida constantemente devocional, só que a gente começa a desandar.
Entendeu? A gente começa a Aham. não querer fazer devocional mais, vê que assim, tá difícil o negócio da questão do trabalho. Eu entendo isso, né? Que a vida, né, vai se tornando complicada porque é mais trabalho, talvez pessoas que têm família e têm filho, então vai se tornando mais difícil, só que a pessoa vai abandonando aquela vida de devocional. E sabe, eu já tive esse momento de, sabe, desandar na vida de devocional, não querer mais fazer, porque tava muito complicado, a faculdade, problema familiar. E aí eu falei assim, não, poxa, não vou fazer mais não. E aí foi desandando, desandando, desandando. E eu vi que conforme fui desandando no devocional, a minha vida ia junto, sabe? A minha vida ia Uhum. desandando junto, porque eu não tinha referência, eu não tinha, ah, não, vou fazer aqui, mas eu vou fazer porque eu quero fazer. Mas só que se me baseasse no que eu tava lendo, eu não iria fazer aquele tipo de coisa, entendeu? Então, assim, conforme a gente vai abandonando o devocional, mais a nossa vida desanda também. Então, assim, um conselho é que, por mais que, assim, seja um versículo, sabe, você não precisa ler o capítulo todo, não Aham. precisa ler, assim, o livro todo, o capítulo todo, você não precisa ler o Novo Testamento todo, o Antigo Testamento todo. Mas um versículo é só isso. Leia um versículo por dia, sabe? Um versículo faz muita diferença. Pode parecer bobo, mas faz a diferença. Mas não deixe de fazer, assim, uma devocional. Não deixe de fazer a devocional porque é importante. Para não perder exatamente essa prática de não, de, sabe, se tornar constante, você não fazer. Porque, realmente, pra mim, se tornou algo constante em fazer. Só que Uhum. pode se tornar algo constante de você não E fazer. não E aí fazer. abandonar. Então Aham. tem esse reverso também. Tem um Fica. costume bom e um costume ruim. Sim. Exatamente. Então, esse que é o problema. Então, assim, pode ser um versículo, mas leia, sabe? Notificou lá no seu celular aplicativo de Bíblia, pode estar lá, por mais que, assim, não tenha, mas está uns 5, talvez, que sempre vai falar bim, 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 aí sai É. blipando notificação, mas você lê um daquele dali e pronto, entendeu? Então, assim, tomar atenção, cuidado com isso também, de não desandar e não fazer a devocional. Pra mim, isso é uma preocupação também muito Uhum. grande em desandar. E como o Wilson falou sobre esse preparo e essa surpresa, às vezes pode surgir uma oportunidade também, tanto dentro da igreja quanto fora também. Às vezes Uhum. alguém chega do seu lado, você nem conhece a pessoa, mas a pessoa começa a falar sobre a vida dela, Aham. começa a desabafar, do nada começa a chorar. Você fica ali, tipo, cara, o que que eu falo? Ah, eu vou falar o que? Ah, você vai dar tudo certo? Às vezes o Senhor manda uma palavra, uma coisa que você lembrou de uma devocional que você fez, você acaba evangelizando ali através daquela devocional para aquela pessoa, você acaba tendo algo para falar, você acaba tendo conteúdo para poder fazer esse trabalho de evangelístico também, entendeu? Então, acho que esse preparo é tanto dentro quanto fora da igreja também. Exato. Você vai estar preparado ali pro dia a Verdade. dia, às vezes um conselho, um amigo vem. Pede um conselho, como aconteceu no meu caso, e você lembra do que você estudou, você lembra do que você meditou, e você vai conseguir falar da melhor forma, dar o melhor conselho possível, entendeu? Então, esse preparo é constante, em qualquer lugar, Verdade. qualquer momento você pode usar. Tem que estar Principalmente preparado. evangelismo também, evangelismo tem muito isso, que às vezes tá ali na hora, a pessoa tá ali, tá chorando, precisa escutar uma palavra, só que, por exemplo, se você não tem uma vida de devocional, que referência você usa para aquela pessoa que tá Uhum. ali Verdade. querendo aceitar Jesus? Você não tem uma referência. Então, Não. exatamente para esses atos proféticos que a gente faz fora da igreja é importante, porque você precisa de uma referência ali para uma pessoa. Porque a gente vai enfrentar, assim, situações em que a pessoa não é cristã. E ela, assim, o conhecimento talvez dela não seja nenhum sobre assim, as referências que tem na Bíblia, sobre as coisas que tem na Bíblia. Às vezes eu já vi pessoas que não sabem quem foi Moisés. Que, tipo, pra gente é clássico, quem foi Davi, quem foi Moisés. Mas tem pessoas da minha família que realmente não sabia quem era Moisés, quem era Davi. Então, se eu não estudasse a vida desses grandes homens da Bíblia, como que eu iria falar? Tu vai pra igreja pra quê então? O inimigo Aham. exatamente acusa dessa forma. Ah, então por que você Uhum. vai pra igreja? Tá lá há muito tempo, faz isso há muito tempo, mas, poxa, não sabe quem é esse? Então a pessoa, assim, sempre querer saber. A minha mãe também tem muito isso. Que minha mãe, ela não sabe muitas personagens da Bíblia. Então ela pergunta às vezes, ah, mas quem foi Sansão? Quem foi Davi? Então, assim, isso puxa mais pra mim ainda, mais a responsabilidade de Uhum. querer estudar mais pra poder conseguir explicar a ela. Então, assim, é importante isso também porque você estuda a vida dos grandes homens da Bíblia, sabe? Você estuda pessoas, assim, da Bíblia que tem bastante referência, que tem bastante importância. E exatamente quando uma pessoa perguntar sobre aquilo, você já vai saber, sabe? E, assim, é essencial. Pra mim é essencial exatamente isso tudo. Como o Tiagão falou, em algum momento ali fora, em algum evangelismo, em algum momento você vai precisar. Vai. Porque é um confronto, sabe? Você vai precisar evangelizar alguma pessoa, pregar na vida de alguma pessoa em algum momento, e então a devocional é importante para isso, para essa referência. É verdade.
E isso tudo que vocês falam me deu um pigarro agora. Igual naquele Tá momento. todo mundo, tá todo mundo aqui. Falta Mas agora eu, falta agora eu. só falta agora o Thiago aí dar um pigarro também. Mas isso tudo que vocês falam é algo muito importante porque isso aí entra num ponto para desmistificar aquela ideia que muitas pessoas têm de que para você ler a palavra de Deus, você precisa ser um exímio leitor e conhecedor da palavra, e não é exatamente assim. É importante a gente conhecer a palavra de Deus e das histórias, mas a gente não precisa ser um teólogo. A gente não precisa ser um conhecedor muito profundo da palavra de Deus em todos os termos, o hebraico, a história, a geografia, a geologia, né, toda a exegese, tudo isso. É importante, é legal, é interessante, mas a gente pode ir no mais simples, fazer uma leitura daquilo que a gente conhece, num texto que a gente conhece, e aí se desafiar, falar assim, agora eu quero estudar um pouco mais sobre a história desse outro personagem, sobre essa outra passagem, e ir aos pouquinhos, né? Porque as pessoas criam muito essa barreira também de eu não sou teólogo, eu não sou professor de ABD, eu não sou o pastor, só o pastor que faz isso, só o pastor que sabe disso, só o pastor que vai ter esse conhecimento, esse discernimento, e não. Nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, e ele nos dá o discernimento sobre a palavra de Deus, sobre a palavra que é dele. Então ele nos guia, nos direciona, e quando a gente abre ele, às vezes a gente não entende nada, porque de fato tem umas passagens na Bíblia que são muito complexas. Tem um grau de complexidade muito grande, principalmente quando entra em genealogia. Vai falando, fulano era filho de fulano, que gerou ciclano, que não sei o Ixi, quê. meu Ali é Deus. muito difícil, tem uma importância ali. Quando a gente vai ler umas histórias de alguns reis, de alguns personagens importantes que a gente nem fazia ideia que estavam ali na palavra de Deus, e a gente vê, a gente fica impactado, mas é interessante a gente ir aos pouquinhos, é passo a Exato. passo, é dia após dia, sem ter pressa, né? Porque às vezes a gente quer muito desenrolar aquilo ali muito rápido também, e passo a passo, devagarinho, isso é muito importante. E associar com a oração, né? É muito Sempre importante bom. a gente ler a palavra de Deus, fazer a nossa devocional associada com a oração, e ter esse costume de ter a oração, mas não a oração pura sozinha também, porque com todo respeito a uma cantora, né, que tem um hino muito famoso que fala que Deus não rejeita oração porque oração é alimento, com todo respeito a essa cantora, mas na realidade é a palavra de Deus que é o nosso alimento, é a palavra de Deus que nos alimenta e faz realizar todas essas coisas. A oração é muito importante porque é o nosso contato É o diário com canal, né? Deus, É o é canal. um canal, é uma conversa, né? Aquele contato que a gente tem com o Senhor, mas a palavra de Deus é um outro contato também. E é um contato, inclusive, diferente. Porque quando a gente tem uma vida só de oração, é muito importante a gente ter uma vida de oração. Mas quando a gente só ora e não lê a palavra de Deus, a gente se engana muito fácil. Porque a gente não está alimentado, então qualquer alimento que servem para a gente vai comer. Só que pode ser que aquilo não seja nutritivo para a gente. Então, quando você tem uma vida de devoção, uma vida de devocional, uma vida de leitura diária da palavra de Deus, quando você ouve alguma coisa que é herética, uma heresia vinda de alguém, você já sabe que aquilo ali não serve para você. Quando você ouve alguma palavra que está desvirtuando aquele preceito do Senhor, aquele fundamento da palavra de Deus, você já sabe que aquilo não é aquilo. Se você vê alguma coisa mundana tentando desvirtuar algum conceito, algum preceito, né, algum valor da nossa fé, a gente sabe que aquilo não vale para a gente. Então é muito importante, porque se a gente não lê a palavra de Deus, a gente está vulnerável. Essa é uma realidade, a gente fica muito vulnerável e qualquer coisa nos abate, qualquer coisa nos abala, qualquer coisa, a gente se alimenta de qualquer coisa, a gente começa a acreditar em qualquer coisa, a gente vive fora dos padrões, dos preceitos que Deus quer pra gente, É, né? fora que às vezes a resposta para algumas orações nossa tá na palavra. Às Verdade. vezes a gente não é, eu ia falar perder tempo, né? Mas não é perda de tempo você orar. Mas às vezes a gente tá ali orando, buscando a resposta de uma coisa que a resposta já Uhum, tá ali no nosso lado ali verdade. na Bíblia. É só a gente pedir o direcionamento para o Senhor mostrar aonde que tá e a gente ir lá meditar e aprender e entender o porquê. Que a gente tá passando por uma situação, mas você já sabe onde é que tá a resposta, mas você mesmo assim tá lá pedindo, tá lá orando, tá lá orando. Uhum, Se você tivesse parado um pouquinho do seu tempo para ler, você já teria todas as respostas ali no verdade. manual, que é o manual da vida cristã, tá ali a Bíblia, ela tem a resposta para todas as perguntas, mesmo a oração é muito importante, né?
mas às vezes a resposta está ali do nosso lado e a gente acaba não percebendo. E agora, quanto também o que foi falado antes eu acho que ainda tem meio que um tabu quanto a devocional, justamente, principalmente nos jovens, né? Que esse episódio é justamente devocional para os jovens. E assim, eu acompanho jovens nas redes sociais, eu vejo que tem outras denominações, não precisa citar nomes, mas tem outros jovens que são mais fervorosos em questão de estar ali buscando, estar ali fazendo, grupos de estudo. Uhum. Eu acho isso muito interessante e eu acho que a gente tem que tentar mostrar exemplo, tem que tentar fazer para poder animar os outros que estão próximos a gente, porque eu acho que o maior testemunho é o exemplo. Então, se eu Verdade. gostaria de ver a juventude da Bereia dedicada a isso, fazendo, buscando, se reunindo para estudar, eu preciso tomar iniciativa, eu preciso puxar esse bonde para poder fazer mesmo através do meu exemplo. Então, eu acho que ainda tem muito esse tabu de que, poxa, só o pastor fulano, só Uhum. presbítero, só pastor, só diácono, só obreiro que precisa fazer devocional, precisa Né? estudar a Bíblia. Eu sou jovem, eu tenho que estudar a minha faculdade, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não preciso, entendeu? Eu É. acho que ainda tem muito isso e a gente tem que desmistificar isso Ou ainda. então quando tá convidado para alguma coisa. E essa semana eu vou ministrar, então tô na devocional. Essa semana eu Hum. vou pregar, vou fazer devocional. E é bem o contrário, É, né? É fazer a devocional independente do que você foi chamado. E quando você é chamado, aquilo vai acontecer de uma forma tão leve, tão suave, tão natural. E inclusive Deus vai ter muita coisa para te usar. Porque uma coisa que eu já tive, não é muito o que eu faço, né? Mas já tive a oportunidade de pregar na palavra do Senhor. E quando você tá vazio, é muito difícil. É muito difícil. Você vai ficar preso àquele texto ali que você escolheu, né? Aquela passagem ali. Você, às vezes, Deus está te mandando falar alguma outra coisa diferente, alguma coisa ali para a igreja específica e você não tem conteúdo. E eu trago muito isso para minha vida como professor, linko muito isso porque me ajuda muito a entender. Porque quando eu, por exemplo, quando eu comecei a entrar na área da química, às vezes vinham pessoas pedindo aula particular com um assunto tal, eu falava, meu Deus, eu não sei isso daqui. E eu tinha que rejeitar. Não, aí passava para outra pessoa, fulano pode te dar uma aula melhor e tal. Eu não tenho, dava desculpa, né? Não posso, uhum. não sei o quê porque eu não tinha aquele preparo. Isso vale muito para a igreja, né? Para o corpo de Cristo, para os jovens, os adolescentes também que estiverem nos ouvindo, que esse preparo vem do dia a dia. Esse preparo é dia após dia, você lendo a palavra de Deus, você buscando ali, Deus vai fazendo e Deus vai te capacitando. Quando a gente fala assim, Deus capacita, Deus de fato capacita, mas tem esse nosso movimento que precisa ser realizado também. A gente se dispor, se colocar nessa brecha e começar a fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele também. E aí depois tudo vai fluindo. Aí depois a gente olha para uma pessoa e fala assim: caramba, fulano ministra pra caramba, fulano prega pra caramba. Mas tem muito a ver com isso. Tem todo um sacrifício, uma vida de esforço por trás daquilo. E não somente para quem está no altar, porque a gente fala muito disso do altar também, e volta lá naquele episódio que a gente falou, no episódio 1, no episódio 2, sobre a visibilidade dos ministérios, mas a devocional ela é importante para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária. Não só para a igreja, que é só a cereja do bolo, é só o reflexo final daquilo que Deus está fazendo ao longo do nosso dia a dia. Mas é para o nosso dia a dia. Você está lá no seu trabalho, estou passando uma dificuldade, um aperto aqui, não sei o que eu vou fazer, estou estressado, estou quase saindo da graça aqui com fulano aqui que está me estressando, mas você tem uma palavra no seu coração, você vai agir diferente. Eu tô aqui, ó, num aperto financeiro, eu me endividei, passei o cartão, um monte de coisa, quando fui ver, a fatura tá maior que o meu salário, mas você tá debaixo de uma palavra, Deus vai te ajudar a sair daquela situação, mudar um comportamento, mudar a atitude. Então, tem muito a ver com isso, gente. A devocional, e aí volta ao que a gente falou lá no começo do episódio, né? É essa vida de fidelidade, né? E de entender quem é o Senhor, de separar um tempo para o Senhor, de ter essa adoração muito específica ao Senhor, né? Sim, sim. E aquele contato ali pode, como a gente falou também, de várias formas. O importante é mesmo a gente priorizar as coisas do reino. E com certeza o Senhor ele vai estar ali
botando quando a gente pede paciência, quando a gente pede força, quando a gente pede Senhor, me dá graça. O Senhor, ele não vai dar exatamente. Ele Uhum. vai te colocar em situações onde você vai exercer a sua paciência, onde você vai exercer sua força, onde você vai exercer sua graça. Então, ele vai te dar a oportunidade de você exercer aquilo. Mas Uhum. para você estar no momento certo e fazer a coisa certa, você precisa ter base. Você precisa ter aquela comunhão ali, você precisa ter fundamento, você precisa ter base. Então, essa é uma das maiores importâncias de você ter essa vida devota, de ter essa vida de buscar sempre, independente, como eu volto a repetir, independente de idade, adolescente, criança, poxa, uma criança fazer devocional, isso, pô, é uma É um negócio coisa incrível. perfeita, É. perfeito, porque já vai ali, ó, crescer com aquela base ali, porque vai ficar mais, conforme vai passando o tempo, vai ficando mais difícil. As responsabilidades vêm, a falta de tempo chega e várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, quanto antes você se acostumar a criar esse hábito, como o Wilson Uhum. falou, é o mais importante, porque você vai criar base para quando o Senhor te colocar Sim. nessas situações, para você exercer a sua força, exercer a sua paciência, exercer o seu temperamento, você vai ter base para poder reagir àquilo. Você vai ter uma palavra para liberar, você vai ter você vai se comportar da forma que você já viu e já entendeu que você precisa se comportar, aquele posicionamento ali. Então, eu acho É, que a devoção ela é a base de, é de todas as verdade. coisas. E você falou uma palavra-chave que é hábito. É fazer da devocional um hábito diário. A gente está num tempo onde se fala muito sobre mudanças de hábitos, hábitos alimentares, hábitos comportamentais, hábitos de várias coisas, e é mudar esse hábito também de não ler a palavra de Deus e passar a ler a palavra de Deus. O hábito de repente, não ter esse momento diário, né, de ler a palavra de Deus, de acordar e já ler, já orar. É ter esse hábito. Como eu disse, como eu tinha dito no começo do significado da palavra devoção, que é admiração. Uhum, Quando a gente faz exatamente porque, não, eu tenho uma oportunidade aqui, eu vou fazer devoção agora, mas passar daqui a 2, 3 semanas, vou fazer mais. E isso uhum, não é admiração. Admiração é você ter ali, é um carinho, sabe? Esse favor, esse apego, é você ali constantemente fazer por vontade própria. Igual o Dian falou que tem pessoas que realmente fazem assim, não, vou fazer hoje essa semana, porque eu tenho uma oportunidade ali no domingo ou no sábado, em algum culto que eu vou ter. Isso não é uma admiração, isso não é uma devoção. Isso aí talvez seja um desespero, sabe? é, Um desespero porque você tá ali desesperado, precisa de uma palavra, precisa de alguma coisa, e você acha que uma semana Deus vai falar com você. Realmente, Deus pode falar. Só que eu acho assim, que ele fala mais com as pessoas que buscam ele sinceramente. Buscam de todo o coração, tem realmente admiração, tem esse devoto, uma pessoa devota. Uma pessoa devota é exatamente isso, uma pessoa correta, que está ali buscando, que quer servir ao Senhor. Então, assim, quando você quer buscar em uma semana, pode parecer forte, mas realmente é um desespero seu. Sabe, você está desesperado porque você tem a oportunidade, você quer fazer aquilo dali porque você está desesperado. E como ele já também disse na questão que tem muitas, realmente, tem capítulos que são muito difíceis, por exemplo, Apocalipse, que é muita uhum, referência. E assim, eu não vejo que, tipo, enquanto você está fazendo devocional, a sua devocional, não é vergonha nenhuma você querer perguntar para um pastor, porque a gente não vai saber de tudo. Sabe, a gente não tem esse curso de teologia, a gente não é teólogo, a gente, assim, tá estudando para um dia talvez a gente saber muita referência, talvez aham, fazer, assim, uma teologia, entendeu? Então também não é vergonha nenhuma, tô com dúvida, não vou perguntar pro pastor não, então vou deixar isso aqui em dúvida mesmo, vou pregar da minha forma, do jeito que eu entendi. Não é assim, procura referência, procura, assim, coisas que uhum, tá de acordo com o contexto, porque isso é muito importante também na devocional, a gente analisar o contexto, saber a história daquilo, como o Jean também falou. Genealogia, assim, acho que é uma das coisas assim bem difíceis para todo mundo, porque é muito nome difícil, complicado e tipo, igual a genealogia de Jesus, é lá de Adão até onde Jesus nasceu. Então é muito uhum, nome. Claro que não tem como a gente gravar tudo aquilo, né? Todos os nomes, é muito difícil. Só que, assim, muita gente pula a genealogia. aham, E assim, isso não é legal. Porque talvez um nome ali, e você vai pesquisar um nome ali da genealogia de Jesus, pronto. Você tem uma coisa ali importante demais, uhum, sabe? Você tem assim, uma referência para usar numa pregação, para fazer alguma coisa, para usar aquela pessoa como exemplo. Então, isso também não acho legal. Ah, não, tem genealogia, eu vou pular. Tô fazendo meu devocional, entrou a genealogia, eu vou pular. Isso não é legal, sabe? Igual também outros livros também, como que é Deuteronômio,
que é Levítico também, que são livros de regra, sabe? É Aham. Deus falando para Moisés ali as regras que tem que ter, como deve ser. Só que se a gente for pegar isso e ir lá para Josué, for lá para a Primeira Reis, a gente vai ver que todas essas exigências vão ser utilizadas lá. Aham. Então, se você pula tudo isso, olha a complicação, porque aí você não sabe. Por exemplo, teve uma vez que eu estava vendo a questão da Arca da Aliança. Só que eu não estava entendendo o porquê da pessoa tocar na Arca da Aliança. Só que estava lá exatamente do Deuteronômio. Falando que a pessoa não podia pegar na Arca da Aliança, tinha que ser carregada nos ombros da pessoa. Então, Uhum. por exemplo, se a gente pula isso tudo, a gente não sabe disso. Então a gente fica meio perdido. E aí, talvez na hora de a gente for pregar, dar uma palavra de vida, dar uma palavra de oferta, a gente se perde no contexto e a pessoa vai estudar aquilo e vai falar: ele não faça tudo isso aqui, não, tá errado nisso aqui. Tá errado. Então é importante isso, sabe? Tá com dúvida? Pergunta pro pastor, sabe? Procura também na internet, pesquisa. O importante é pesquisar. É devocional, é isso, sabe? É pesquisar, tá? É dúvida, pesquisa, saber, referência, porque é um estudo. Uhum. Devocional é um estudo, sabe? É aquela admiração que você tem de querer procurar ao Senhor, procurar a Deus. Então, sabe? Não. Pra mim, outros pontos primordiais. Não pular esse tipo de coisa que é essencial, que eu sei que assim é muito difícil. Questão de genealogia Aham. realmente é muito difícil, ainda mais quando a gente pega lá de Gênesis, vai até o Novo Testamento também. Então, assim, é bem complicado, sabe? Livros de regras também é bem difícil, só que não pula essas coisas, sabe? E também não entrar nesse desespero. Ah, não, vou pegar aqui qualquer coisa, vou usar qualquer coisa, porque eu vou É. pregar tal dia, então eu vou pegar isso aqui, tô desesperado. Então não façam isso, sabe? Não façam isso porque isso não é amor. Amor não é isso. Você ama e amar é de livre e espontânea vontade, sabe? Uhum. Devocional é de livre e espontânea vontade. Tu não tá ali porque no desespero, vou usar isso aqui por desespero, não. Você faz a devocional porque você ama o Senhor, quer buscar a Ele, quer saber sobre a vida de Jesus, Quer quer saber conhecer quem é o mais? Senhor. Exato. Quer saber quem é Ele, quem realmente é Ele. Por isso que muitas das vezes eu vejo também que as pessoas sempre usam assim, para fazer a devocional, começa no Novo Testamento. Porque para você conhecer a Jesus, assim, as pessoas que são novos convertidos, né? Começar ali no livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, exatamente para você saber quem é a pessoa de Jesus. E realmente, esses livros trazem quem é Jesus realmente. Você vê ali os milagres. Então, assim, é importante exatamente isso. Uhum. Sabe? Ter conhecimento, ter aprimoramento. Não fazer, não, vou fazer aqui, nesse desespero aqui. Sabe? Faça por amor, faça com carinho. Saiba que Jesus é tudo na nossa vida, sabe? Jesus é a referência maior que a gente pode ter. Então não faça as coisas por desespero, porque nada que ele fez na vida dele foi por desespero. Ele não fez assim, não, vou sacrificar aqui pro meu filho porque De é a qualquer vontade do pai. jeito, vamos fazer de É qualquer a vontade do jeito. meu pai, eu vou fazer isso aqui. Não, foi por amor. Ele realmente queria fazer aquilo. Ele realmente queria se entregar por nós, sabe? Para perdoar os Uhum. nossos pecados. Então, da mesma forma que Jesus não foi desesperado conosco, a gente também não deve ser com ele, sabe? É uma troca. Então, busca ele, sabe? Não por desespero, não porque, não, tô com falta de referência, vou pular isso aqui porque eu não sei. Não. Mas buscar, buscar. Acho que a Uhum. palavra essencial na devocional é busca, porque é um confronto. Por mais cansado que a gente esteja, por mais assim, desanimado, mas você pensa assim, não, eu vou buscar, sabe? Eu vou ler porque eu quero buscar o Senhor. Eu amo a Ele, então eu vou buscar. Eu acho que a principal referência da devoção é busca, sabe? Aham. Confronto. É isso aí. E não é vergonha você ter dúvida, não é vergonha você ter questionamentos, tipo, poxa, será que eu estou entendendo certo? Será que é isso mesmo? Eu vejo muito isso quando nas parábolas de Jesus, por exemplo, Uhum. que abre para poder a gente analisar de várias formas até a gente chegar num denominador comum, porque Jesus, ele de fato ele falava em parábolas porque para poucos entender. Ele não falava parábolas para todos entenderem. Se fosse para todos entenderem, ele seria direto ao ponto. Uhum. Mas ele usava parábolas justamente para poder as pessoas certas entenderem. Uhum. Então, às vezes a gente tem aquela dúvida ali, pô, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Por que será que ele falou isso? Pô, igual eu estou estudando quando Jesus não deixa o jovem sepultar o pai dele. Pô, a pessoa que está mais desinformada, ela olha assim, poxa, mas Jesus foi tão insensível, não deixou o rapaz sepultar o próprio pai, entendeu? Mas quando você vai percebendo na história, não vou dar muito spoiler, porque vai ser a palavra que eu vou dar na escola de profetas. Então, Eita Deus. mas quando você para pra pesquisar um pouco sobre e busca referências históricas, né, você vai entendendo o porquê daquela situação. Então, não é vergonha você ficar sem entender algo, perguntar para quem tem mais experiência, porque até porque
maioria dos jovens são ainda mucilão ainda na palavra, Uhum. ainda estão ali engatinhando ainda para poder construir esse ministério aí. Eu gosto muito do ministério da palavra e espero ter mais oportunidades para poder desenvolvê-lo. E como o Wilson também, Pierro, outros jovens, Ronald também, Uhum. as meninas também, tem muitos jovens que gostam muito da palavra. Então a gente ainda é mucilão, a gente ainda tem muito o que aprender. O importante é buscar ali, ó, tá sempre ali firme, Verdade. todos os dias buscar se aprimorar, todos os dias buscar ali, ó, mais conhecimento possível para poder a gente usar nas horas certas, nos momentos certos. Então, não é vergonha você ter dúvidas, mas o importante é você buscar resolvê-las. E essa palavra que você vai pregar na palavra de oferta foi exatamente. Não, na escola de profeta foi exatamente o que eu estudei esses dias. Aí, ó. Mas também não quero dar referência, não, porque eu imagino Meu o Deus, a porquê. confirmação aí, Então, ó. Eita e Deus, também eita o Deus, vai final dessa. falando, Deus. O final desse contexto também é muito bom, porque Jesus vai dizer que ninguém que põe a mão do arado e olha para trás é digno do reino dos céus. Sabe? Então, realmente é uma coisa muito, pra você ver, é uma coisa muito forte. Muito forte, porque ninguém que tá olhando para trás, ninguém que tá desandando com ele, vai reinar no reino dele, sabe? Uhum. Vai estar com ele. Então, isso é muito importante. Então, foi realmente uma devocional que eu fiz Forte, esses né? Isso dias. é Tá falando, forte. tá falando. Isso é forte. Eu lembro de uma devocional que eu fiz, porque assim, bem no comecinho, quando eu comecei a ter esse hábito de ler a palavra de Deus, eu conhecia Raabe pelo que as pessoas pregavam, Hum, né? Que Raabe era uma prostituta, aquela coisa, sempre pregando pejorativamente em relação a Raabe. E na realidade, Raabe está na genealogia de Cristo. uhum, Quando a gente pega e lê ali vários nomes, está ali o nome de Raabe, que está dentro da genealogia de Cristo. E eu penso, poxa, uma prostituta na genealogia de Cristo. E aí quando eu pego e paro, quando eu peguei e parei para ler, e a gente vê toda a história de Raabe, esse não foi o fim da história dela. Fez parte, né? Esse ponto faz parte da história dela, porque de fato ela foi, mas não foi assim que a história dela terminou. Então, quando eu li aquilo, eu entendi de verdade, aquilo abriu um leque na minha mente, uma janela na minha mente. Eu falei assim, caramba, a gente precisa ler a palavra de Deus, precisa buscar mais para a gente não se alimentar de qualquer coisa, para a gente não Sim, estar sim. vulnerável aí a qualquer coisa. Às vezes a gente cria alguns conceitos que nem é exatamente aquilo que está na palavra de Deus, mas porque pregaram aquilo. Não que a pessoa que tenha pregado errado, mas não era só aquilo a história dessa mulher. Tinha muito mais para além. A história dela não terminou daquela maneira. Tanto que entrou na genealogia de Cristo. Então aí a gente para e pensa, né, da importância disso, da importância dessa constância da devocional, do nosso dia a dia, da leitura da palavra de Deus. É algo essencial, é algo primordial aí. E sobre. A gente falou no começo do episódio sobre as tribos estarem mandando aí os seus vídeos de devocional. Tem sido aí um negócio power, poderoso, tem sido um negócio maravilhoso aí. E algumas pessoas eu já sabia que pregavam, tipo a Dani, né? Várias outras pessoas ali. Mas tem sido um momento de surpresa também, de revelação aí de alguns dons aí, de alguns talentos que a gente não imagina. E tem sido um negócio maravilhoso. E na sua tribo, Wilson, como é que tá sendo aí esse desenrolar aí da geração das devocionais? Como é que tá sendo aí esse momento aí? Tá um pouquinho complicado, porque como é questão de vídeo, a gente tem muita vergonha, né? Porque, por Uhum. exemplo, eu não tenho dicção pra fazer vídeo. Aí quando eu fiz o vídeo, eu fiquei com bastante, assim, medo, porque eu não tenho bem essa dicção. Eu acho que o maior problema da gente ali na questão do desafio é a questão da dicção. Só que Uhum. eu vejo que o pessoal tá assim, tá se soltando mais um pouquinho pra fazer, Aham. já tem uma pessoa que vai dar a palavra amanhã, que eu não vou falar quem é, mas vai ter No surpresa. spoiler, no Então, spoiler. aí, tipo, tá complicado, mas realmente, como você disse, é um desafio. Mas a gente tá Uhum. ali proposto a cumprir esse desafio, sabe? É complicado, porque realmente vídeo, a gente, como eu disse, não tem muito costume, como o Pierro, que faz vídeo Reels lá, na barbearia. E a gente não Aham. tem esse costume, porque vídeo realmente eu não tenho muita dicção. Eu prefiro, assim, realmente aqui no púlpito que fica mais tranquilo. Mas como é um desafio, então a gente, assim, se entrega e, assim, a gente tá indo bem. Estamos quebrando esse nervosismo, Aham. essa questão Isso é ali de legal. ficar com medo de gravar, pegando a dicção aos pouquinhos. Uhum. E aí a gente vai indo, mas o desafio tá indo, graças a Deus. E também fico muito feliz com o pessoal. A Aline também, tem que agradecer a ela, porque eu também tava, assim, muito nervoso, né, Aham. de gravar. Só que eu vi a palavra da Aline e falei, caraca, A me responsabilidade tocou. da Aline foi grande, que ela foi a Então, primeira a Ela foi a soltar. primeira, né? Foi a primeira. E ela, pra mim, é uma grande surpresa, assim. Eu, não surpresa, assim, de achá-la incapaz, nada disso.
Mas é porque ela é sempre muito quietinha assim, né? Mas quando ela Uhum. pega pra falar, eu falo, caraca, que, É. que autoridade, né? Que enfática ela consegue ser ali do jeitinho simples dela, né? Mas consegue trazer ali pra gente uma palavra poderosa. E eu, Ela, assim, eu fiquei impactado, muito feliz. dá pra ver que tem ministério ali. Dá Inclusive, a pra ver que tem. Aline Aham. está convidada. Se você está ouvindo esse episódio, você está convidada a vir aqui no Pod Não, e, Jovem. e ela já vai ter que vir, que os Ah, é líderes, ela, né? os A gente líderes, vai fazer os episódios exatamente, dos os líderes de líderes. tribos virão aqui. Teve Pode ser episódio. que no próximo episódio os líderes já estejam aí, a gente não vai revelar ainda, né? Porque tem toda uma agenda, um cronograma que a gente não pode revelar, porque é todo um sigilo que existe no Pod Jovem. Mas, e aí, Thiago, na sua tribo, como é que tá sendo aí o desenvolvimento aí das devocionais? Então, antes de lançar esse desafio, eu já tinha deixado algumas pessoas cientes a respeito do que precisaria fazer sobre oração, sobre devocional, estudos bíblicos, as reuniões. Eu já estava me organizando antes de surgir esse desafio. Tanto é que eu já tinha, o Maurício que soltou o vídeo da semana passada, eu já tinha avisado ele com Uhum, antecedência. Aí ele já estava preparado. Dessa semana, ainda, como é sexta-feira que vai ser lançado, eu ainda vou falar com uma pessoa para poder ela se preparar e tal, ver se ela aceita o convite. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai tocar e vai fazer com uhum, que a pessoa se sinta segura de aceitar, aham, porque eu acho que a maior importância desse desafio, dessa questão das tribos, não é nem tanto para aproximar ao grupo, mas sim para despertar ministérios, despertar. verdade. Eu falei isso, cheguei a falar isso no podcast passado, né, com o Ronald. E eu acho que isso vai ser o mais importante, você despertar no coração dos jovens que eles têm que fazer, eles têm que buscar, a gente que tem que se organizar, despertar essa responsabilidade, sabe? E como você mesmo disse, a Aline é uma surpresa, não porque ela Uhum, não seria capaz, e sim porque é, é tão quieta, tão na dela e tal, mas aham, como você vê que uma oportunidade já basta, uma palavra de vida que ela deu, que ela veio, estava nervosa, mas falou com exatamente. autoridade. Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa. Dar oportunidade para os jovens Verdade, despertar esse ministério. E verdade. eu acho que esse desafio vai Isso aí fa- fica até de falar muito reflexão ainda. para outros líderes que estejam ouvindo a gente, pastores, sejam daqui da nossa igreja, sejam de outras igrejas, líderes, pessoas que têm essa responsabilidade de fazer esses convites para pregação, para momentos dentro do culto, né? De investir nessa galera que, entre aspas, é menos óbvia. Porque a gente às vezes costuma convidar muito o que é óbvio. Ah, fulano prega, vou convidar sempre ele. Mas pode ser que tenha uma pessoa que está ali quietinha, que está ali na dela, que tem um dom, que tem um chamado, que tem uma desenvoltura para isso Só tá esperando a e só está oportunidade. esperando o convite, de repente. Então é investir nessas pessoas, é fazer esse papel aí de buscar, de remexer ali, ver onde é que a gente vai achar pessoas para Caça-talentos, executar o caça-talentos. caça-talentos ali, né? E conseguir achar essas pessoas. Então é muito importante. E para a galera que está nos ouvindo e de repente boiou um pouquinho, né, sobre tribos, pessoas que são de outras igrejas que estão ouvindo a gente, inclusive glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são bênção aí, a gente tem visto aí pelos nossos dados ali do Spotify e das outras redes, que tem uma galera até de outros estados. Eu vi lá nos nossos dados, nas nossas estatísticas do Spotify, que tem gente de outros países Eita, ouvindo a gente. Eu fiquei meio surpreso com isso, da proporção que o isso Pod Jovem aí. está tomando. Então, você que é de outra localidade, que está nos ouvindo de outra igreja, ou se você é daqui da igreja e não é do departamento dos jovens e boiou, não está sabendo o que está acontecendo, a juventude foi dividida em tribos para a realização de algumas tarefas específicas. Então, as tribos são compostas ali de uma quantidade de jovens, então De de 10 a mais ou menos 12 10 a 12 10 a 12 jovens. né? Cada tribo, ao todo são 6 6. tribos, né? Então tem de 10 a 12 jovens ali em cada tribo. E essas tribos têm a finalidade de tanto de aproximar essa galera, esses jovens aí, e você ter contato com pessoas que normalmente não são dos seus grupos de relacionamento, de amizade, porque é normal que a gente tenha os nossos grupos, nossos ciclos de amizade, né, de pessoas que a gente tem mais convívio. Isso vai estar servindo para aproximar também essa galera que normalmente não tem o convívio e também para execução de tarefas dentro dos cultos, dentro da igreja, né, dentro da juventude. Então tem sido aí excelente aí para o desenvolvimento. E as tribos agora estão com essa missão aí de lançar lá no nosso grupo do WhatsApp uma devocional. Então, aí, vez ou outra aí surge um vídeo lá no nosso grupo
Quando a Cada, gente cada, abre, tem um cada jovem tribo, um diferente dia da lá. semana tem que mandar Cada lá. tribo lá tem que mandar seu vídeo devocional. A gente abre lá o grupo, tem um vídeo lá de uma pessoa diferente lá que a gente não imagina, tá dando uma devocional. E pra galera que é da juventude que tá ouvindo a gente nesse exato momento, o Wilson falou sobre essa dificuldade, né, da devocional no grupo. E eu deixo essa mensagem de reflexão para você de não se prender a isso. Eu sei que é difícil, porque a gente tem muito essa questão estética de visibilidade, né? Que a gente vai se expor no vídeo. Não tô com meu cabelo bonito hoje para aparecer no vídeo. Não tô assim assado. Eu no vídeo engordo 5 quilos. Gente, não se prenda nisso. Deixa ali a sua palavra, porque você não sabe o quanto isso pode estar impactando a vida de alguém. Você não sabe o quanto aquele vídeo que você está gravando ali, seja de 1 minuto, seja de 10 minutos, seja o tempo que for, falando a respeito da palavra do Senhor, pode estar impactando vidas ali dentro do próprio grupo, ou até mesmo fora do grupo, que você não tem ideia, você não tem noção. Então não deixe de fazer, não se prenda a esses detalhes. E inclusive por ser ali no grupo, somos todos de casa, todos já nos conhecemos. A gente já fez retiro junto, então a gente já cansou de ver os outros descabelados. Já cansei de ver o Wilson acabando de acordar Ah, nos babando. retiros, né? Com o olho, com a cara inchada de acabou de acordar. Então, gente, não É se verdade. prenda a isso. A gente tá aqui, não é para isso. A gente não tá aqui para essa visibilidade estética. A gente tá aqui para falar do Senhor, né? Entre amigos ali no nosso grupo da juventude. Então, se você receber esse chamado aí de algum líder aí da tribo, não rejeita, grava, fala do seu jeitinho, simples, seja uma palavra curta ou mais longa. Deve ter as regras ali que cada líder da tribo vai mandar como é que tem que ser feito, como é que tem que ser gravado, na horizontal, na vertical, tem ali os detalhes. Mas não deixe de fazer porque tem sido muito importante, tem um valor muito importante, Com certeza. né? Gente, eu acho que é isso, né? Estamos chegando aí ao finalzinho do nosso episódio. Quanto tempo já? Estamos em 1 hora e 26 Que minutos. isso? É. Esse é o nosso Caramba. episódio mais O longo mais longo. Você achou que... dentro Eu do achei Pod que. Ó, Jovem. caramba, queimei a Nosso língua. episódio mais longo. Se eu Queimei não a me língua. engano, é o episódio mais longo que É? nós temos dentro do nosso Pod Jovem. Eu vou até conferir agora, porque eu tenho aqui o nosso acesso aqui ao nosso Pod A Jovem. produção, a E produção vai. tem a produção aqui. A Tem produção vai a produção vai consultar, consultar falando aqui. aqui no ponto. Mas se eu não me engano, esse é o episódio mais longo que Acho que nós o mais longo temos. foi 1 hora e 14. 1 hora e 14, que foi. Da 1 hora e Milena. 25 Ah, foi foi da da Milena e Milena e do do Guilherme, Guilherme. foi o episódio mais longo Uma hora até e 14 então. foi do João. E agora nós temos aqui o episódio de fato mais longo. Mas até nisso também a gente não se prende, né? A gente não Hum, estipula horário, inclusive vale até a pena a gente reforçar isso, que a gente não tem um roteiro, não tem um script, a gente só selecionou o tema, né? O Thiago e o Wilson conversaram sobre esse tema aí. E aí eu falei assim, vamos abraçar essa causa aí, porque falar sobre devocional é algo muito importante e tem sido algo que a gente está vivenciando na juventude, então eu tenho certeza que esse tema de alguma maneira aí edificou a vida dos ouvintes, edificou aí a galera. Não temos o roteiro, então a gente só foi conversando, falando das nossas experiências de vivência aí, do que a gente crê a respeito desse tema. E teremos outros temas. Você que está aí nos ouvindo, saiba que a gente não vai ficar só nesse tema. A gente vai ter aí mais à frente outros temas também para a gente debater aqui, trazendo também outras pessoas. O Wilson também está convidado a voltar mais uma vez para falar de outros temas aí. E tem sido bênção. E nos próximos episódios aí, muito provável, a gente quer já deixar esse spoiler aí, que a gente vai falar, a gente vai receber aqui os líderes das outras tribos. Já falamos com o Thiago, que é o nosso co-host, ele é apresentador, está aqui sempre, falando sobre as tribos, também a tribo que ele tá comandando aí, que ele está o liderando, Ronald com o também. Ronald também no episódio passado. E nas próximas semanas aí, fiquem ligados aí, fiquem atentos, porque os líderes das outras tribos vêm aqui também para falar das vivências, das experiências deles, como que está sendo, porque o Thiago e o Ronald falaram bem no início da montagem das tribos, então eles contaram muito sobre expectativas, né? O que Isso. eles acharam, o que eles achavam que ia acontecer. E agora, como já passou um tempo aí, já está acontecendo, a gente vai trazer os outros líderes para falar já como é que está sendo a vivência deles, o que já está acontecendo, que Deus já está movendo. A gente já sabe aí que Deus já está fazendo uns negócios interessantes aí, já está movendo. Então tem sido bênção. E mais uma vez fica aí esse convite para você que está nos ouvindo. Clica aí, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, clica no like, clica no botão de gostei, aquele joinha, setinha para cima aí. Siga a gente também aqui no nosso canal da ADB Bereia. A gente sobe no YouTube esse episódio do Pod Jovem toda terça-feira
pelo canal da ADB Beré. Então clica aí em se inscreva, ativa as notificações aí, porque você vai ser sempre notificado toda vez que tiver uma live dos nossos cultos semanais, e também você vai ser notificado toda vez que sair um episódio novo do Pod Jovem. Se você está ouvindo a gente por uma dessas plataformas de streaming, quase que eu não consegui falar essa palavra, streaming, Quase tá. falar em inglês, streaming. Meu Deus, né? Que mico. Ouvindo a gente nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, Deezer, todas essas listas aí que eu falei, lá também tem um botão de seguir. Então segue a gente aí também nessas plataformas, na sua plataforma de preferência, e também ativa a notificação, porque você vai ser notificado toda vez que um episódio novo for lançado aí. E é interessante porque essas plataformas, elas não ficam te notificando direto. Então não é um negócio chato. Toda hora ficar chegando uma notificação ali, porque tem pessoas que não ativam as notificações porque é um negócio chato. Inclusive, as notificações no meu celular todas são desativadas. As únicas notificações que são ativadas são do YouTube, de alguns canais que eu sigo, e do WhatsApp. Porque o WhatsApp precisa mesmo, que a gente está ali, tem que ser instantâneo, então a gente precisa. Mas as outras redes não chega notificação nenhuma, porque senão eu fico preso nas redes sociais e não vivo. Sim. Né? E não trabalho, não faço mais nada, a gente fica nas redes sociais. Então eu desativei tudo. Mas das redes de streaming, Spotify, Deezer, eu deixo ativado. Eu deixo ativado porque ali surge um episódio, aí eu já vejo que surgiu um episódio novo, já vou ali, já ouço. Apesar da gente estar aqui na apresentação, eu ouço também o Pod Jovem, Ah, eu né? ouço Inclusive, também todos. eu ouço todos os episódios aí. E essas redes, elas só notificam quando chega um episódio novo. Então, se você tem essa preocupação, não fique preocupado. Pode ativar a notificação, ativar o sininho aí dessas redes, que você vai ser notificado quando chegar um episódio novo. E segue a gente também para acompanhar tudo direitinho. Lembrando o nosso desafio, hein? O nosso Compartilhem desafio semanal. Fala aí, o Thiago, nosso episódio. desafio. Compartilhe o episódio, às vezes você vai maratonar, às vezes vai ouvir um episódio, o primeiro episódio lá, mesmo assim compartilhe. Se falou algo da parte do Senhor no seu coração e você sentiu a necessidade de compartilhar com outras pessoas, seu ciclo de amizade, suas redes, então compartilhe. Gera ali o link de compartilhamento, joga nos seus status, nos seus stories. Não deixe de fazer esse ato evangelístico, porque eu tenho certeza que a semente vai alcançar o coração de alguém e o Espírito Santo vai fazer o mover. Isso aí. Compartilhem. Isso aí. Quando a gente começou esse desafio, era para tirar um print, né? Só que hoje as redes já atualizaram e elas já geram um link que quando você joga nas suas redes sociais, já aparece a capa e o título do episódio tudo bonitinho. Então, é só Maravilha. compartilhar Mais o link. fácil ainda. Mais fácil Agora ainda. tá mais fácil ainda, né? Então, fica esse desafio. E eu quero agradecer, Thiago, né? Já é de casa, já é apresentador, Uma né? Mas honra, mesmo uma assim eu honra. agradeço também, né? Quero agradecer também ao Wilson pela sua presença e disponibilidade aí de estar gravando com a gente mais um episódio. Você tem alguma coisa a dizer aí para os nossos ouvintes aí para encerrar o nosso episódio? É só agradecer a todo mundo que passou esse bom tempo aí escutando a mim. Desculpa que eu falo bastante, né? Mas acho que quando a gente fala de devocional, não tem como a gente não falar muito, né? Porque é realmente algo Verdade. que vai pegando outro assunto, que nem a gente falou do devocional, já foi pra genealogia, já foi, e aí é isso, né? E podcast é isso, né? Esse bate-papo Se deixar, aqui. a gente fica Vai E é, dias, né? desenrolando, vai Se deixar, a desenrolando. gente fica então, dias. e é muito bom estar com o Thiago, o Dijan aqui, porque realmente dá pra ver que eles amam fazer esse podcast. Também é maravilhoso ver Verdade, essa gente. dedicação que eles vêm aqui. Também Amém. tem que elogiar também os, né, Aí, Deus, os locutores fico aqui, lisonjeado. né? Meu Então, Deus, meu Deus. Meu então eu fico Deus. muito feliz com essa oportunidade. Espero um dia, né, poder vir aqui de novo. Mas sei que vai demorar um pouquinho, mas graças a Deus, hoje, mais uma Semana que vem, oportunidade. Wilson. Não, Porque tem são que... muitos convidados. Gente, são muitos É muita Então, gente, é muita mas eu gente. fico feliz, né? Cada vez que eu venho aqui é muito feliz, dar esse bate-papo, falar, sempre bom conversar, ainda mais sobre palavra de Deus. É Verdade. uma coisa assim, testemunho, uma coisa que eu amo escutar é testemunho. Então, assim, fico muito feliz com essa oportunidade e agradecer a vocês dois aqui pela oportunidade de ter trazido. Então, obrigado, gente. É isso. Nós Então, chamamos. é isso aí. Então chegamos Ah, ao também final vou de ter. mais um episódio. Chegamos ao final de mais um episódio. Queremos agradecer a audiência, a todos os ouvintes do Pod Jovem. Vocês são bênção na nossa vida e a gente espera muito que nós, de alguma maneira, estejamos sendo bênção na vida de vocês também. Se vocês tiverem algum testemunho para contar, alguma ideia de devocional, contar a sua rotina de devocional, manda uma DM lá no nosso Instagram, @conectadosbereia. Manda uma DM lá, se você tem alguma coisa para falar com a gente, conversar com a gente, manda uma mensagem lá, que a nossa equipe, a equipe da mídia, inclusive aí na direção do Gabriel Azevedo, aí vão direcionar para a gente as mensagens, aí a gente lê aqui, compartilha e vai ser benção.
Galera, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado aí pela audiência, pelo engajamento. E semana que vem tem mais, próxima terça-feira tem mais. Valeu, um grande abraço. Valeu, fiquem com Deus. Valeu!